Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre virologia, a ciência que estuda os vírus. A palavra vírus deriva do latim, significa veneno. Os vírus são os menores e mais simples seres vivos existentes na natureza. Na realidade, existe até polêmica se os vírus devem ou não ser verdadeiramente classificados, encarados como seres vivos. Entretanto, para entendermos o que é um vírus, é preciso primeiro analisar sua estrutura. Um vírus é formado basicamente por dois componentes. Uma carapaça externa, feita de proteínas, denominada capsídeo, que guarda em seu interior uma única molécula de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, em geral, nunca os dois. Entretanto, recentemente descobriu-se a existência de um vírus, denominado citomegalovírus, que possui simultaneamente DNA e RNA. Porém, trata-se de uma exceção. Em geral, podemos admitir que um vírus é apenas uma molécula de ácido nucleico, DNA ou RNA, envolta por um pacote de proteínas. Paradoxalmente, embora os vírus sejam tão simples, eles são os nossos maiores inimigos da nossa espécie, causando diversos tipos de doenças infecciosas, como, por exemplo, a gripe, a poliomielite, a hidrofobia, mais conhecida como raiva, as doenças típicas da infância, sarampo, catapora, rubéola e várias outras, como a herpes, a AIDS, é claro, e, hoje em dia, as tão importantes dengue e febre amarela, que constituem-se em importantes epidemias em nosso país. Agora, precisamos primeiro, para também estudarmos os vírus com mais profundidade, destacar as suas principais características, que são principalmente as seguintes. A primeira, vírus são organismos acelulares. O que significa isso? Eles não apresentam organização celular, não são formados, não são constituídos por células, como todos os outros organismos do mundo vivo. Como os vírus não são constituídos por células, eles também não apresentam metabolismo próprio. Eles são incapazes de gerar ATP, de gerar energia por si próprio, não apresentam a capacidade de sintetizar proteínas, não podem apresentar reprodução independente. Ou seja, eles são incapazes de realizar as reações químicas necessárias à sobrevivência. Como os vírus são desprovidos de metabolismo, não podem manter a sua capacidade reprodutiva quando isolados. Os vírus só podem se reproduzir e só podem manifestar características vitais quando penetram em células. Portanto, são todos eles parasitas intracelulares obrigatórios. Quer dizer, os vírus só se reproduzem dentro de células vivas. E ao se reproduzirem dentro das células, em geral, acabam por determinar a morte dessa célula hospedeira. Consequentemente, podemos encarar os vírus como verdadeiros piratas celulares, verdadeiros assassinos de células, que na realidade simplesmente migram de uma célula para outra, causando a destruição dessas. Obviamente, por essa capacidade de destruir células ao se reproduzir, que os vírus se tornam os principais organismos patogênicos causadores de doenças, uma vez que, é claro, todos os seres vivos, animais, vegetais, são constituídos por células. Agora, é importante frisar que os vírus são parasitas celulares altamente específicos. O que quero dizer com isso? Um vírus, ao penetrar no corpo de um animal ou vegetal, como, por exemplo, no corpo de um ser humano, ele não invade e parasita o primeiro tipo de célula que encontra. Não. Os vírus, como disse, são específicos. Cada tipo de vírus é parasita de apenas um determinado tipo de célula ou de alguns poucos tipos. Por exemplo, o vírus da gripe é parasita de células do aparelho respiratório. O vírus da hepatite é parasita das células do fígado. O vírus da poliomielite parasita células nervosas. Então, é isso que nós chamamos de especificidade viral. Agora, é importante também ressaltar que os vírus, como organismos patogênicos, devem, logicamente, ser combatidos. Porém, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o uso de antibióticos não é eficaz contra as doenças virais. Os antibióticos são eficazes, sim,
contra bactérias, mas não contra vírus. É importante frisar que a principal defesa que temos contra os vírus é exatamente a vacina, que não é uma ação curativa, e sim uma ação preventiva. É mais importante prevenir as doenças virais do que curá-las, ok? Agora, gente, é importante também nós destacarmos aqui nessa aula sobre vírus como esses micro-organismos, esses seres tão simples, visíveis apenas ao microscópio eletrônico, se reproduzem dentro das células. Podemos admitir que os vírus apresentam dois tipos de ciclos reprodutivos. Um ciclo é denominado ciclo lítico. O outro tipo de ciclo é chamado ciclo lisogênico. No primeiro caso, o ciclo lítico, o vírus penetra na célula, reproduz-se dentro dela e acaba por provocar a morte dessa célula hospedeira. A lise da célula, a palavra lise, que também tem origem da Grécia, uma palavra de origem grega, quer dizer destruição, quebra. Então a célula é lisada, é destruída após a reprodução do vírus. Esse é o chamado ciclo lítico. No ciclo lisogênico, ao contrário, o vírus penetra na célula, mas em geral não causa sua destruição, não causa a lise celular. O que ocorre? O material genético do vírus se incorpora ao material genético da própria célula. E quando a célula se reproduz, esse material genético viral é então transmitido às células filhas, às células das próximas gerações. Outra coisa muito importante a ressaltar é que, como nós vimos, os vírus basicamente ou possuem DNA ou possuem RNA. Existe um grupo de vírus de RNA muito importante para o vestibular e para o Enem e outras provas que você, consequentemente, poderá enfrentar no futuro. Esse tipo de vírus é o chamado retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus cujo material genético é RNA. Mas entenda, o fato de existir o RNA não implica obrigatoriamente que o vírus seja um retrovírus. Para que ele realmente seja considerado retrovírus, além de possuir o RNA, ele precisa ter em seu equipamento uma enzima denominada transcriptase reversa. Esta enzima, eu repito o nome, transcriptase reversa, permite ao vírus produzir DNA a partir do RNA que constitui o seu genoma, o que nós chamamos transcrição reversa. Então, vírus denominados retrovírus são aqueles equipados com RNA como seu material genético e a enzima transcriptase reversa, que permite a partir do RNA a produção de DNA. É o caso, por exemplo, do importante HIV, vírus da imunodeficiência humana, exatamente o vírus causador da AIDS. Esse é um tipo de retrovírus. Além disso, os retrovírus como o HIV também possuem, além do capsídeo, daquela carapaça externa formada de proteínas, um envelope lipoproteico, semelhante à membrana plasmática das células. Mas esse envelope lipoproteico que existe no HIV e outros retrovírus não é produzido pelo próprio vírus, não pertence na realidade ao próprio vírus. Na verdade, esse vírus rouba da célula hospedeira ao se destacar desta célula, ao se desprender desta célula. Tá claro? Então nós temos basicamente os vírus de DNA, os vírus de RNA e os chamados retrovírus, que são vírus de RNA que contêm esta enzima transcriptase reversa. Agora, volto a destacar a grande importância dos vírus na medicina como organismos patogênicos. Para ilustrar este fato, basta lembrarmos que em 1918, final da Primeira Guerra Mundial, ocorreu a gripe espanhola, responsável por mais de 20 milhões de mortes. Se fizermos uma comparação, durante toda a Primeira Guerra Mundial, morreram cerca de 17 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou cerca de 20 milhões de pessoas em apenas aproximadamente 2 anos. Ou seja, um único vírus tão simples foi capaz de causar uma pandemia tão grave. Finalmente, é a hora de chegarmos ao término desta aula. Quero desejar a você muito sucesso. Até a próxima.